O que acontece? Vanessa, seja bem-vinda. Beijo aí, sem a imagem. Obrigada, obrigada. Apesar aí dos contratempos, mas essa quarentena é exatamente esses desafios que a gente tem que vencer, né? Um dia após o outro, mas eu estou muito feliz aqui de estar participando com você. E enquanto aqui resolve meu suporte técnico, Tá bom, então vamos a prosseguindo gente já aí. pode começar o nosso bate-papo falando um pouquinho aí dos cuidados com o corpo, né? Que essa é a proposta, em que eu vim aqui hoje como profissional de educação física, falar um pouquinho aí para essa galera que está o tempo todo tendo aula online, que não tem jeito, agora é o momento, né, em que nós estamos atravessando e que a gente precisa ter realmente cuidados com o corpo para que a gente possa, inclusive, ter também a manutenção não só da saúde do corpo, mas como da saúde mental, né? Manter o foco, manter é, as atividades cotidianas dentro de uma rotina diária em que a gente possa proporcionar não só a atividade laboral, né, para muitos agora online, sentados e acometidos a determinadas posturas inadequadas, mas também a nossa saúde mental, né, manter a nossa rotina é fundamental para que a gente consiga passar por esse período de uma forma bacana. Muita gente, eu acho que o grande desafio, e quando eu pensei justamente em fazer essa entrevista, quer dizer, eu tenho feito entrevista com vários profissionais de diferentes áreas. O Martim de Águia, não sei se você conhece, mas ele está pedindo um salve aqui, o Martim, então um salve para você. Mas o que a gente pensou aqui, desde o início, e temos conversado com vários profissionais, é justamente o quê? Como manter a saúde física nesse período em que você vive um chamado, muitos estão falando que é o encarceramento forçado. Como manter o equilíbrio? Há pessoas que só conseguem pensar em atividade física indo para a academia. Eu tenho que ir para a academia malhar. Só que no dia a dia, você vê vários vídeos, vários profissionais, vários ensaios de pessoas falando sobre o que se pode fazer. Coisas simples do dia a dia. E aí eu queria que você, como profissional, como você, no caso, enxerga, como você acha que as pessoas podem fazer de prático do seu cotidiano, só o fato, às vezes, de levantar, pegar um copo d'água, de ir e voltar, de fazer aquela coisa que a pessoa fica brincando, agora que eu estou em casa, eu vou para o lado do banheiro, vou para a região do banheiro, região do quarto, vou ficar circulando por isso aí. Parece pouco, mas o fato de lavar, passar, fazer essas coisas já é uma atividade física, correto? Entra no seu, então, Cláudia? o que a gente. Vanessa? Oi. Isso, tô aqui, tô escutando você. Então, o que a gente pode fazer e o que eu recomendo, né, até mesmo para os meus alunos que têm feito aula comigo online e têm procurado manter pelo menos algum tipo de regularidade de atividade física, é que deu um período, né, o que eu sempre proponho, deu um período de até 90 minutos, ou seja, 1h30 sentado, que se levante, né, tente fazer alguma outra atividade, dê um intervalo para aquele corpo que está sentado o tempo todo. Muitas vezes a pessoa nem senta de uma forma ergonomicamente correta, né? O que é ergonomicamente correta? É numa cadeira que tem encosto, em que você possa ter uma ergonomia da coluna de forma adequada, que se consiga preservar as curvaturas fisiológicas da coluna, que isso é fundamental para que você tenha uma dissipação de cargas sobre a coluna vertebral. Por quê? Porque nós sabemos, profissionais da área da saúde, que dentre todas as posturas, né, comparativamente entre postura deitada, postura em pé e postura sentada, a postura que exerce maior sobrecarga para a coluna vertebral é a postura sentada. Então, ora, nós
ficaremos sentados horas a fio, muitas vezes, porque precisamos estar estudando nesse momento. Muitos seus alunos precisam realmente ter várias horas, né, de estudo para conseguir acompanhar aí o conteúdo e fica muito tempo sentado numa posição em que a gente sabe muito bem que a sobrecarga na coluna vertebral ela é muito maior do que quando você está em pé ou deitada. Então, a dica que eu faço é sentar de forma ergonomicamente correta, né, tentando sentar sobre os isquios, que são esses ossos que nós temos abaixo, né, na base do nosso quadril, e são ossos em que dá uma sustentação um pouco maior para o nosso assoalho pélvico, né? E que normalmente nós temos vícios, né, de sentar na posição sentada, como cruzar as pernas, por exemplo, né? Ou às vezes colocar os pés para cima de forma cruzada. Eu digo o seguinte: tem muita gente que fala assim, é errado então ficar de pernas cruzadas. Bom, existem uma linha em que, se você permanecer numa posição por muito tempo, claro que aquilo dali vai se tornar inadequado, porque o nosso corpo é constituído de tecido mole. Ele é totalmente plástico, né? Então, se eu fico muito tempo numa posição, é claro que minha coluna, minhas articulações vão se acomodar daquela maneira. Então, se eu fico muito tempo naquela mesma posição, claro que vai existir uma acomodação da coluna vertebral para você permanecer naquela postura. E muitas vezes, quando você sai daquela postura, você ainda permanece com aquela estrutura da coluna vertebral inadequada, né? Então, o que a gente pode fazer? Tentar mudar as posições, muitas vezes, enquanto a gente está sentado, né? E também, depois de um período de 90 minutos, que é o de 1h30, que é no máximo período, inclusive, em que nosso cérebro tem a capacidade de absorver aquele conteúdo cognitivo, né? Aquelas sinapses neurais, né? De forma cognitiva, ou seja, do aprendizado, é legal até que você faça uma pausa para que você possa respirar um pouquinho, voltar a fazer uma liberação da sua circulação sanguínea, porque nessa posição sentada, a fossa poplítea, né, que é a região atrás dos nossos joelhos, é uma posição em que passa muito sangue. Então, na posição sentada, existe uma certa obstrução desse fluxo sanguíneo e, obviamente, tem muitas pessoas, inclusive, que me dizem que eu fico com minha perna dormente. Por que isso acontece? Ou eu sinto muita cãibra depois quando eu me levanto. Eu não sei se isso acontece com muitas pessoas que estão aí, né? Mas isso acontece com muita gente. Então, o que eu preconizo é que realmente se levante. Ó, eu acho que aqui, vamos ver aqui. Vou sair aqui um pouquinho, que eu acho que o meu suporte técnico me deu um help aqui, hein? Ok, tá bom? Vamos lá. Espera aí. Okay. Meus amigos, então, assim, do jeito que a professora Vanessa está dando uma orientação, está explicando para a gente o que fazer, eu gostaria muito que você perguntasse também, que você entrasse aí, fizesse a sua pergunta, porque o home office, filho estudando em casa, qual é a melhor postura, o que fazer, alongamento, fazer, no caso, de repente, se eu fizer uma abdominal, se eu faço polichinelo, tem muita gente, isso aí já é suficiente, como que isso aí pode funcionar ou não? Pessoal, há vários mecanismos, há várias estratégias, é só mandar a solicitação que eu aceito. E aí,
você tem vários recursos, vários mecanismos aí para você, no caso, deixa eu ver aqui, vamos ver se vai aceitar mandar solicitação. Então, tem várias estratégias. O ideal é que você não fique parado, que você circule, que você ande, que você, como a professora está explicando aqui, você está sentado, levanta de vez em quando, sai. Agora foi. Tudo bem? Tá me vendo? Agora não, agora estou vendo. Agora tá tranquilo. E o pessoal fica vendo aqui, normalmente, só uma pessoa falando, aí as pessoas acabam assim, ih, o cara tá falando sozinho. Ou então tem uma voz. Mas aí a Ana mandou uma pergunta para você aqui. Você está me escutando? Eu estou escutando, tá tudo tranquilo. Agora tem imagem. Aí a Ana falou o seguinte: o alongamento é melhor antes ou depois do exercício em casa? A pergunta é. Isso é uma pergunta em que muitas pessoas fazem, muito pertinente, inclusive, mas eu digo que o alongamento, ele entra numa proporção ao exercício ou à atividade em que você permanece numa mesma posição, de 1 para 3. Ou seja, né, se eu fico, por exemplo, 1h30, né, sentado, eu tenho que pelo menos fazer 10 minutos de alongamento. Então, qual é a ideia? A ideia é você estar sentado ou deitado, enfim, porque nem ficam, né, sentado o tempo todo, às vezes se esparrama no sofá ou fica mesmo deitado na cama, é que você se levante, né, e você se alongue. Tá? Ok, eu que não estou vendo aqui, a minha filha está me dando feedback aqui que vocês estão me vendo. Mas tudo bem. Né? Que bom, mas aí que bom. A proporção é 1 por 3. No caso que você falou. 1 por 3. Por quê? Porque o alongamento é um exercício em que te proporciona a volta dessa elasticidade do músculo. Né? Então, se eu fico ali, naquela posição, por muito tempo, e muitas vezes até mesmo tensionando algumas áreas do nosso corpo, principalmente essa região da torácica, de ombros, trapézio, e até mesmo essa área da cervical, né? Que é uma área que, como né, a gente está com um fluxo sanguíneo ali, cerebral mais intenso, em gerais, a gente tende a tensionar um pouco mais. É normal que isso aconteça, né? Um pouco mais. E aqui atrás, nessa região do occipital, né, que a gente chama da calota craniana, nós temos vários receptores sensitivos. E que eles, muitas vezes, conforme tensionamos essa área, eles acabam criando nódulos, e esses nódulos restringem demais o fluxo sanguíneo, até mesmo para que você raciocine. Isso daí, no caso, a pessoa que fica fazendo, que tem essa tensão, eu observo que com essa questão de ficar em casa assistindo aula, por exemplo, o adolescente já ficava com um tempo, vamos dizer assim, um certo tempo dedicado ao celular. E ele ficava naquela posição que era a posição dessa curvatura aqui, e ele nem percebe que já está um determinado tempo já fazendo isso. E aí, quer dizer, é algo que, de repente, para se cuidar. Tem uma pergunta aqui da Luísa. A Luísa está dizendo o seguinte: que tipo de alongamento? Vejo alguns jovens com... Aí ficou aqui incompleto aqui. Ela está querendo saber que tipo de alongamento deve fazer aí. A Luísa está querendo saber. Então, alongamentos em que você distensione principalmente essa área da cervical, dessa região de trapézio, né? E principalmente movimentação. A gente fala muito hoje em dia, né? Todo mundo conhece muito, né? Alongamento, você tem inclusive aulas de alongamento e tudo mais. Mas eu digo que o mais interessante é realmente os exercícios de mobilização. Os exercícios de mobilização articular
são muito mais interessantes em termos de plasticidade muscular e que dá uma autonomia maior ao músculo do que até mesmo os alongamentos que a gente conhece estáticos. Então, por exemplo, exercícios, né, em que a gente faça essas movimentações laterais, né, movimentações de flexão e extensão. Eu preparei aqui, não estou observando, mas eu vou tentar mostrar. Quem é que não tem um cabo de vassoura em casa? Fala para mim. Né? Com certeza. Aqui o meu bastão, que é mais profissional, mas você tem com certeza aí um cabo de vassoura em casa, né? Sim. O que é interessante? Sabe aquele exercício antigo que a nossa avó falava assim, minha filha, coloca um cabo de vassoura nas costas para ajeitar aquela sua postura? Sabe? Sim. Isso é maravilhoso. Que é o simples fato de você, ó, colocar o cabo de vassoura aqui atrás, né? E vai ser fazer mobilizações com a coluna torácica, principalmente, em diversos planos de movimento. Então, eu faço a flexão, eu faço a extensão, eu faço a flexão lateral, né? Para ambos os lados. E faço também a rotação. Tá? Correto. Então, hoje em dia, nós trabalhamos bastante com mobilizações articulares, porque são exercícios em que você vai ganhar força dentro daquela postura de alongamento. Então, eu poderia ficar, por exemplo, aqui, né? E, em geral, se a gente ficar numa postura estática, que é o tradicional alongamento, né? Que a gente já conhece, normalmente, a gente fica de 30 segundos até 1 minuto na postura, né? Mas, em termos de efetividade para o trabalho muscular, se é que você só tem aquele momento para fazer alguma coisa quando você levanta, então eu indico mais exercícios de mobilidade, como, por exemplo, ó, eu vou lá atrás, né? Porque eu faço bastante esses movimentos. Você está me visualizando bem? Sim. Ok. Então, esses movimentos de mobilidade dessa região da cintura escapular são interessantíssimos para que você faça a liberação dessa região anterior do ombro, que é uma região que fica totalmente encurtada. Quando você fica né, sentado, e, né, com a cabeça anteriorizada. E, inclusive, essa cabeça anteriorizada, saiu um estudo muito interessante, há um tempo atrás já, que fizeram um trabalho em que identificou as diferentes angulações, anteriorização da cabeça, né? Quando você estava sentado utilizando o smartphone. Então, quando a cabeça estava alinhada, né, a orelha em cima do ombro, você não tinha sobrecarga, né? Ao sustentar a cabeça. Quando você ia inclinando um pouco mais e aumentando até que chegasse nessa posição que normalmente, né, a gente fica, né, olhando o celular e chegou à conclusão de que você estaria sustentando 25 quilos. Ou seja, a coluna para o espaço, né? Vai para o espaço. Caramba. Né? E, assim, essas questões, assim, por exemplo, convencer adolescente. O adolescente vai para a academia para poder chegar e o cara vai ficar saradão, a garota também, mas eles não têm essa preocupação de estar na academia para poder corrigir essas questões. Às vezes, às vezes o professor passa essa orientação. Quais são os perigos de um exercício mal feito ou de um exercício sem orientação? Olha, o perigo maior é que, com o passar do tempo, né, a gente sempre fala, não existe exercício contraindicado. Existem pessoas contraindicadas para o exercício, né? Então, assim,
O exercício que ele é funcional, que ele trabalha com o próprio peso corporal, mesmo, né, o que normalmente a maior parte das pessoas tem feito em casa hoje em dia, por falta até mesmo de equipamento, como barras, anilhas e tudo mais, a gente fala que assim, não tem como se lesionar. Tem sim, se feito de forma errada. Se não estiver sendo bem orientado, né? Qualquer tipo de sobrecarga maior que você gere a uma determinada articulação que ela ainda não está preparada para receber, mesmo que seja a sobrecarga do seu corpo, você pode, com o passar do tempo, talvez, em primeira instância, você não sofra nenhum efeito lesivo, mas repetidas vezes, você fazendo um exercício de forma inadequada, você muito provavelmente irá lesar um grupamento muscular ou outro grupamento muscular, ou até mesmo uma articulação que pode ser inflamada em função de alguma atividade mal orientada. Então, eu sempre preconizo que, mesmo que você venha assistir aqueles vídeos, né, que tem muita gente comprando pacote de exercícios para se fazer em casa, eu acho super bacana. Melhor do que você que está aí paradinho sem fazer nada. Né? Mas eu vejo que existe ali um profissional de educação física por trás daquilo, que elaborou aqueles exercícios, né, e que vai dar orientações, comandos verbais, para que você tenha uma conexão do que você está escutando ao realizar o movimento. Então, eu acho que é mais interessante você ter uma boa orientação de um profissional de educação física para a execução de qualquer que seja o movimento. E não só para isso. Se você quiser ter um resultado, mesmo que seja na quarentena, é possível. É possível, né? Por quê? Porque o profissional da educação física vai estar ali para fazer uma periodização do teu treinamento, né? E muitas vezes, por exemplo, eu planifico o trabalho que aquela pessoa fica. Eu não tenho como, Vanessa, agora nesse período, a gente sabe que está todo mundo meio, né? Tem Com certeza. gente bacana, mas não vai ser por isso que ela vai deixar de fazer. Então, muitas vezes tem alunos que me pedem assim, Vanessa, planifica para mim, por favor, o que eu devo fazer. Então, segunda você vai fazer isso, terça você vai fazer aquilo, e aí a gente vai mudando, porque o interessante também é você fazer uma mudança de estímulo conforme você vai evoluindo não só a tua resistência muscular, como a tua força muscular. Correto. Tá? A Marina, futura colega de área sua, no caso, grande Marina, está estudando Educação Física na UERJ, foi segundo colocado na UERJ em Educação Física. Ela está dizendo, isso é verdade, como profissional de Educação Física, posso dizer que essa informação é mais do que importante. Então, assim, confirmando aquilo que a gente sabe, né? O profissional de Educação Física, ele tem uma formação que é justamente qualificada para dar essa orientação e evitar problemas futuros na pessoa. Agora, uma coisa que me chama... Duas coisas que eu acho que estão interessantes. Idoso e criança. Há pessoas que estão, assim, sofrendo porque o filho está ficando com o filho pequeno em casa e como é que eu vou cuidar do meu filho? Meu filho não quer ficar sentado na frente da TV, não quer ficar só mexendo no celular. E aí, um dia desse, eu vi a Pink, até mostrei para a Ana um vídeo da Pink, a cantora, que ela fez um circuito na casa dela e que ela está com o filho dela, ter 3 anos, sei lá, e ela brincando com o filho, se arrastando, engatinhando, pulando, passando por, treinando equilíbrio, passando em terreno assim, em almofada para ele ganhar equilíbrio. E aí eu falei assim, esse é um bom exemplo de uma atividade que, já que a criança está em casa, utilizar. Que ideias você daria para essas mães, para esses jovens que têm irmão pequeno em casa e acham que botar o celular na mão e ele ficar jogando lá com o dedinho é o suficiente? Que tipo de atividade você sugeriria para crianças e depois para idosos? Porque também tem essa coisa do idoso. Olha,
Pode falar. Olha, eu acho assim, que para a criança, por exemplo, esse é o momento, né, da aproximação da relação entre pais e filhos. Eu acho fundamental aquele pai que ele se propõe a participar das atividades do filho. E, assim, dessa maneira, ele vai também trabalhar a parte corporal dele, porque exercícios que a gente chama de naturais, né? Como engatinhar, sentar, levantar, empurrar, puxar, são exercícios funcionais, né? Então, você promove realmente circuitos, por exemplo, jogos com bola. Ah, mas vai quebrar alguma coisa? Tira tudo. Para quê? Tira tudo aí, tira arrasta móvel. Para quê? Ninguém vai visitar você, ninguém vai te, né? Então, assim, arrasta. Esse é o momento de você propor, por exemplo, entra lá no Just Dance, sabe? Tá todo mundo... Entra lá no Just Dance, vamos fazer aqui uma coreografia, vamos dançar um pouquinho, aprender uma coreografia diferente. O pai chegar próximo também do filho e falar assim, pô, o que você tá vendo aí? E tentar interagir para ver se ele também consegue entrar nesse mundo, né, movimentos, de circuitos, né? Muito interessante. Teve outro dia uma amiga minha que também montou um circuito em que ela colocava a cadeira de um lado, aí passava uma corda, aí botava um banco alto, aí o filho dela tinha que subir, aí depois ela também colocava alguns bichinhos, aí ela falava assim, agora você tem que pegar o sapinho, aí ele ia lá correndo, voltava e voltava para o circuito. Então, assim, é uma criatividade, né, em que você pode ter para poder você proporcionar para o teu filho atividades lúdicas e que você, junto com ele, vai estar trabalhando o seu físico de forma ativa, né? Bacana. E com relação aos idosos, eu tenho visto muitos idosos reclamando de dor. Por quê? Porque antigamente se podia pelo menos sair na rua, vai ali no mercado, volta, né? vai visitar não sei quem, volta. Eram atividades que provocavam o ato de deambular, o ato de andar, caminhada. Isso. E hoje em casa, né? Em casa, eles não estão fazendo nada, eles não estão conseguindo mal caminhar. Porque essa caminhada que a gente faz em casa é muito pouco em termos de volume de treinamento para o que eles já estavam acostumados a fazer, né? Correto. Então, eu proponho que também busque orientação para fazer exercícios bem orientados, né? E também procurar não só exercícios bem orientados, por exemplo, terça e quinta, lá no canal do Face, às 10 horas, eu tenho proposto dar uma aula de Pilates funcional para essa galerinha. E eu tenho visto que muita gente, não só idosos, mas também outras pessoas com outras faixas etárias têm feito e têm gostado muito. Então, assim, a minha parte, né, que eu posso fazer para gerar empatia com as pessoas nesse período, para quem está longe e que talvez não possa me acompanhar de forma individual, mas eu posso dar minha contribuição fazendo uma demonstração de vários exercícios. Então, eu utilizo coisas que se tem em casa, como parede, como o bastão que a gente usa, o cabo de vassoura, como cadeira, como... Enfim, e aí você pode proporcionar para essas pessoas também um exercício orientado. Agora, com relação a adolescente, que é um problema, né, não? Com certeza. Adolescente tudo. Eu falo que o adolescente traduz o nome, né? Ele é sofrimento até do nome. Então, o que acontece? Ou ele está animadíssimo, ou ele está entediado. Então, o tédio está ficando maior do que aquela coisa da euforia. A euforia está perdendo para o tédio.
Quer dizer, muita gente, eu falo para os caras, né, quando voltarem às aulas, eu não quero ninguém falando que está de saco cheio de estar em sala de aula. Porque vocês estão reclamando que estão de saco cheio de ficar em sala, em casa. Então, vocês queriam ficar na cama, agora que vocês podem ficar na cama, vocês estão reclamando. Vocês podiam ficar, agora que vocês podem ficar sentados jogando, você não está jogando. Então, assim, eles acabam reclamando que, porque está muito entediado. Cara, vocês são entediados. Vocês são entediantes. Então, vocês reclamam de tudo. Então, é complicado. Então, para adolescente, o que você sugere aí? Esse Just Dance, né, que você falou, eles se reúnem em shopping e fazem vários desafios de dança, essas coisas, né? Eu acho muito legal. Nem todos têm também aquele Wii, né? Que também você tem que ter aquele sensor e aí também executar alguns jogos. Mas esse Just Dance é uma ótima sugestão para a galera aí para poder se movimentar. E eu acho que o que é mais importante, até para essa galera adolescente, é ter essa proximidade com os pais. Uhum. Os pais é um fator fundamental nesse estímulo à rotina, né? A manter essa rotina. Então, assim, esse tédio, o que é o tédio, né? Eu não saio daquela mesmice, né? Mas eu também não procuro sair da mesmice, né? Eu fico ali rebobinando a fita o tempo todo, né? E fico ali me vitimizando em cima daquela problemática, não é verdade? Com certeza. E aí tem aqui a Luísa. A Luísa Manhãs mandou uma pergunta aqui. Você sugere alguns exercícios para serem feitos em casa para os jovens? É o que você está falando. Sei que existe o risco, como você falou, mas fazemos exercícios já há bastante tempo e temos muita noção corporal. Aí ela quer saber, você estava aí falando do Just Dance, teria mais outra atividade aí que tem? A Ana Tessa também falou aqui, sua orientação de se mexer a cada 90 minutos também cabe a quem faz exercício diariamente? Sim, com certeza. Não é porque você já faz exercício físico regular e já tem um certo condicionamento neuromuscular que você não precisa se levantar a cada 90 minutos. Por quê? Porque você precisa, nessa de levantar a cada 90 minutos, você aumenta o teu fluxo sanguíneo, você se faz uma revascularização. Então, quando você está sentado, então, por exemplo, eu estou sentada aqui na bola, tá? Isso é uma bela opção para quem, por exemplo, assim, mas eu não vou me levantar daqui de 90 a 90 minutos. Então, o que eu posso fazer? O que eu recomendo é que sente numa bola, como uma bola dessas suíças. Não sei se vocês estão olhando. Bolão tradicional, que é a bola suíça. Por quê? Porque a bola, como ele é um material tridimensional, ele provoca em você uma instabilidade, né? Então, se provoca uma instabilidade, ele faz com que você tenha maior conexão neural dos músculos estabilizadores do tronco. Então, eu tô aqui, né? Eu tô aqui trabalhando, mas eu tô em cima da bola. Se eu der uma vacilada do tipo assim, tô cansado, vou cair, peraí. Me conectei novamente com o meu centro de gravidade, né? E com a minha coluna neutra, principalmente. Porque, olha, se eu fizer como muitos fazem, né? De olhar para baixo, a tendência, vou cair. Com certeza. Com certeza. Uma coisa, se eu pisar aqui a perna, olha, é mais difícil de eu manter. Então, correto. Eu volto. Então, é uma dica que eu dou, tá? É uma dica que eu dou. Agora, respondendo... A Ângela perguntou. A Ângela perguntou que exercícios faziam os jovens, né? E a Ana que tinha falado sobre a orientação de se mexer a cada 90 minutos. Isso, por exemplo, para quem já tem o hábito já tinha, né, o hábito de fazer exercício em casa e tal, o que eu proponho para os adolescentes é assim, ter uma rotina diária. O que eu chamo de rotina diária? Tem muitos, né, que já entram de manhã às 7h30, 8 horas para ter aula. Então, mal acordou, bocejou, mal saiu da cama, muitos inclusive assistem a aula na cama. Eu recomendo que saia
Sai da cama. Sai da cama, se levanta, se espreguiça, se alonga, né? Se estica. Faz aquela respiração para iniciar o dia, né? Exercício respiratório, em que você pode fazer trabalho respiratório. Para que isso, exercício respiratório? Eu respiro muito bem, Vanessa. Para que eu preciso disso? Tem muita gente que pergunta. Você precisa para você oxigenar o seu cérebro. Você acordar o cérebro para você receber novas informações ali. Né? Você precisa estar sentado, desperto, com o seu corpo ativo, para que você consiga receber novas informações, absorver e assimilar novas informações. Isso é muito importante, né? E não ficar ali na cama, né, naquela posição em que vai prejudicar a cervical, vai muito provavelmente, se já não tem, acentuar as curvaturas em S da coluna, que são as famosas escolioses, e aí vai voltar, primeiro dia de aula, a pessoa já está, oi, tudo bom? Já está toda meio torta. E sem contar que o ato de você colocar a mochila nas costas e você caminhar para ir para a escola, já é um treinamento físico, muitas vezes. Então, nem isso as crianças estão tendo. Correto. Nem isso. Então, assim, levanta, rotina. Acabou aquilo dali, ao invés de voltar para o travesseirinho, o que eu recomendo? Atividade física de manhã. Acabou? Parou. Pega o livro, não vou estudar, não vou continuar agora. Eu vou dar aquela pausa. Correto. Né? Exercício físico. Agora, exercício físico para adolescentes são exercícios que eu recomendo. Exercícios de pliometria, de saltos. Muito bom. Para estimular a síntese da epífise. Para você poder, ainda assim, fazer um estímulo do hormônio do crescimento. Então, tem muita gente que fala, mas saltar prejudica a minha articulação do joelho, a minha coluna. Não, ao contrário. Sabe? Ao contrário. Pega lá, pensa em umas 3 séries, 4 séries, quantas séries? Pega corda, pular corda. Pular corda é uma coisa que você vai fazendo ali rapidinho, né? Tem gente que tem aquela bola de boxe, aquela pequenininha, e fica socando. Fica batendo ali. Aquilo ali parece uma bobeira, né? Mas só que você fazendo aquele movimento ali, você já está saindo daquela coisa da ociosidade. Você não está deixando de ser sedentário. Você está colocando o corpo, a cabeça está funcionando, você está suando, e tudo isso faz uma diferença. A Marina está colaborando com a gente dizendo o seguinte, que as coreografias de dança já tem no YouTube. Então você não precisa ter um programa, comprar. É só procurar lá no YouTube. Eu acho que o YouTube tem tudo, né? A gente acha até como fazer uma bomba nuclear. No YouTube, você digita lá, Just Dance. Aí, por exemplo, eu gosto do, sei lá, eu gosto da Pink. Aí eu boto lá, Just Dance Pink. Tem várias músicas da Pink, com todas as coreografias. E aí é só aperto, que é sensacional, Agora, exercícios, voltando, né, essa questão dos exercícios pleométricos, né, para esse público, essa galerinha jovem, né, que eu acho fundamental, e eu acho fundamental também fazer exercícios todos os dias. Você pode fazer exercícios todos os dias para a panturrilha. Então, você levantou, foi lá pegar um copo d'água, né? Foi lá, voltei. Fica aqui, ó. Tá muito tempo sentado, mas eu não quero aqui me desconectar, porque eu tô aqui numa onda de aprender alguma coisa. Levanta e fica trabalhando a panturrilha. Porque a panturrilha é o nosso segundo coração. É ela quem vai fazer o bombeamento do retorno venoso ao nosso coração. Então, assim, legal. Mas eu posso trabalhar a panturrilha todos os dias? Pode, várias vezes ao dia e todos os dias. É um músculo em que ele te sustenta, é ele quem
te dá esse aporte venoso. Então, assim, é outra dica que eu dou, tá aqui, ó. Levanta e fica. Levanta, faz movimentos de circundução com o quadril. Eu acho excelente, né? Outros exercícios também de você recostar sobre a parede e reposicionar os 3 pontos da coluna na parede, calota craniana, meio das costas e região sacral, tá? Correto. Você fica muito tempo. Por quê? Porque você estimula o crescimento axial da coluna, muito tempo sentado, você faz o achatamento dos discos intervertebrais. Então, é interessante ficar nessa posição. E aí, até essa semana, eu dei uma aula lá no Facebook, em que eu coloquei assim, ó, exercícios aqui, ó, tô aqui recostada e tô fazendo exercício de panturrilha, passadinha, levanta, né? Eu tô aqui na parede, eu tô empurrando a parede, tô saltando, né? Então, são vários exercícios que você pode fazer. Não tem desculpa. Né? Ficar parado é coisa de preguiçoso, né? O João Caporal está dizendo aqui, acho que é o Jorge Madeira, desculpe. Jorge Madeira está falando aqui, né? Deu boa noite para você e dizendo que é uma questão de hábito. E a Ana Tess botou um E aqui, várias interrogações. Eu acho que é a questão da panturrilha, que eu também não sabia que a panturrilha seria a importância da panturrilha. A gente fala, né, batata da perna, a gente fica falando, porque a batata da perna, para que serve a batata da perna, né? E tem essa questão que muita gente ignora, né? Muita gente ignora e muitas pessoas, por exemplo, têm câimbras, né? Por falta de trabalho de resistência da musculatura da panturrilha, né? Então, o retorno venoso não acontece da maneira como deveria acontecer. Então, existe muita retenção de líquido, principalmente nas mulheres. As meninas aí na fase da menarca, né, em que tem muita retenção de líquido, né, na fase em que elas menstruam. Então, nessa fase, por exemplo, existe uma retenção de líquido imensa. Então, há necessidade, inclusive, de fazer exercícios para suar. Porque a gente precisa estimular os gânglios linfáticos a liberar as toxinas. Correto. Correto. Tá? Então, 20 minutos por dia. Não precisa mais que isso. Mas eu não tenho esse tempo todo. Não, 20 minutos. Acabou ali a aula online. Poxa, eu vou fazer ali uma série de salto, com uma série de flexão, vou fazer uma prancha. São coisas que você consegue até perceber que no primeiro dia, poxa, fiquei 10 segundos, caramba, eu tô muito mal, vou desistir. Não desiste, porque o nosso corpo, ele vai se adaptando. Se você adapta ele à inatividade, né? Se você propõe que ele fique parado o tempo todo, ele vai se acomodar. Agora, ao passo que quando você estimula ele a fazer o exercício e você, mesmo que você não tenha força para ficar 1 minuto numa prancha, você fique 10 segundos, faz. No segundo dia, você fala assim, bom, agora hoje eu vou tentar ficar 15, e depois 30, e depois até que chega um período. Isso aqui é periodização. Então, assim, vai desafiando um pouquinho o seu corpo, né? Mesmo que você não consiga fazer uma flexão de braço, faz flexão na parede, começa na parede. Isso. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Vanessa, nós estamos caminhando aí para os 5 minutos finais aqui do nosso encontro. E aqui, daqui a pouco, o Instagram vai apagar aqui. Eu queria te agradecer essas dicas preciosas. Eu acho que eu queria que você terminasse esse bate-papo aqui dando 5 dicas de hábitos que a pessoa pode ter ao levantar, acordou. Uma dica, de repente, que está trabalhando ou estudando. Uma segunda dica, aquela coisa de que à tarde, quem está ficando em casa, chega à tarde, porque almocei, fiquei aqui vendo uma série, vi alguma coisa, eu fiz um trabalho. Que atividade pode fazer? Uma coisinha assim, final da tarde, se o cara só tem final da tarde, chegou a casa, está cansado. Uma dica para cada
coisa assim, cara, sintetizando de tudo isso que você falou, para quem está chegando agora e quer guardar para poder focar a partir de amanhã, mudar seu estilo de vida? Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: tenha rotina, monte sua rotina, né? Cada um tem a sua rotina, certo? Mas, independente disso, ao acordar, né? Eu costumo muito acordar, fazer os meus exercícios respiratórios, eu acho que é fundamental fazer exercício respiratório. Eu trabalho muito com exercício respiratório. Inspira em 5 tempos, prende o ar em 6 e solta o ar bem devagar em 7. Então, é um exercício, 5, 6, 7. Muito fácil. Inspira, prende e solta, tá? Isso já para fazer a liberação do teu simpático para o início do dia. Segunda coisa que eu falo: beba água ao levantar. Hidrate seu corpo para que você possa fazer a renovação. Quando você puder, faça logo depois ou antes, se é à tarde que você vai estudar, faça pelo menos 20 minutos por dia, tá? A gente preconiza que tenha pelo menos de 3 vezes na semana, mínimo, de atividade física, 60 minutos. Mas eu não consigo. Eu posso fracionar esse volume, né? Esses 180 minutos. Então, eu divido ao longo da semana. Então, eu faço menos tempo, mas eu faço, né? Procure atividades que te deem prazer, né? Procurem atividades que te deem prazer. E se eu fosse priorizar, tá? Exercícios principalmente porque fica muito tempo sentado, exercícios de mobilização, como eu mostrei no bastão, tá? Exercícios, principalmente, de crescimento da coluna, exercícios para galerinha adolescente de salto, que é muito legal, ou então vai dançar, tem que suar. O exercício aeróbico, tá? Promove a analgesia. O que é isso? Ele estimula vários hormônios para te tirar dor e fortalece. Tá? E à noite, se possível, né? Alguma hora do dia você vai botar esses 20 minutos. Aí você vai ter que montar o seu planner do dia. Mas no final do dia, se alonga. Aí sim, bota o pé para cima, fica lá na parede, deita no chão, coloca o pé na parede e deixa para que o seu corpo ele faça uma limpeza, né, de tudo aquilo que você ingeriu, às vezes não muito saudável, né? Mas tente, com todas essas dicas, principalmente, criar uma rotina. E, se possível, no final do dia ou uma hora em que você esteja, medite. Porque você vai criar uma conexão maior nesse período de quarentena que a gente está precisando aí melhorar essa conexão com o nosso eu interior. Parar de falar assim, estou entediado. Por quê? Se questione. Por quê? Okay. Eu tenho tudo na minha vida. Não é verdade? Com certeza. Vanessa, vai acabar aqui. Lamento, está acabando. Pena que a gente começou com aqueles problemas todos, mas aqui o Instagram é cruel. Ele, no caso, sempre tira a gente do ar. Mas eu queria agradecer muito de coração, não te conhecia, estou te conhecendo agora. Foi um prazer conhecê-la. O seu canal no Facebook, depois você me passa, que aí eu publico no Stories aí o seu canal no Facebook, para que as pessoas que gostaram das suas dicas te acompanhem lá e mantenham contato contigo. Tá bom? Porque vai acabar agora. Aqui pra gente o canal do Instagram, que é Prof. Vanessa Freire, e do Facebook Vanessa Freire. Tá bom? Okay. Obrigada mais uma vez pelo convite, gratidão total aí, espero que eu tenha contribuído mais um pouquinho. E se puder, depois, se eu puder contribuir com mais,